E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UES do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: Arquimedes foi um matemático, cientista e engenheiro que viveu na antiga cidade de Siracusa. Em um dos seus 9 tratados sobre a flutuação dos corpos, Arquimedes estabelece os fundamentos da hidrostática. De acordo com a lenda, é atribuída a Arquimedes a solução do problema posto por Hierón II de Siracusa, o de determinar se uma coroa confeccionada por um artesão era feita de ouro maciço ou possuía outro metal menos nobre em sua composição. É provável que Arquimedes tenha utilizado de uma balança hidrostática para resolver o problema da coroa, ao invés da versão popular da água transbordando na banheira. O problema em questão consiste em uma joia confeccionada em ouro que possui massa de 36 gramas quando medida no ar, ao passo que, quando imersa em água, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, possui massa aparente de 34 gramas. Suponha que outro metal menos nobre, prata, por exemplo, tenha sido misturado ao ouro na confecção da joia. Adotando, para efeito de cálculo, que a densidade do ouro e da prata valem respectivamente 20 gramas por centímetro cúbico e 10 gramas por centímetro cúbico, a razão entre a massa de prata e a massa de ouro presentes na joia é quanto? Gente, para a gente poder começar a fazer essa questão, eu vou converter todas as unidades do sistema internacional. Tem um outro jeito que vai envolver, né, que você pode relacionar isso sem precisar converter as unidades, mas eu não acho tão prático assim, tá? E eu acho que pode dar uma confundida. Então, a gente vai fazer certinho essa questão, colocando todas as unidades no sistema internacional. O que a gente precisa lembrar só? Que quando eu vou passar de grama para quilograma, né, que é a nossa unidade do sistema internacional, a gente vai fazer uma divisão por 1000. Com isso, a gente encontra aqui o valor das massas, né, da massa da coroa real e da massa aparente. Com isso, a gente tem que a massa da coroa, que eu vou botar como MC, é 36, né? Que é o valor mesmo da massa, divididos por 1000. Esse é o valor em quilogramas da massa da coroa. A massa aparente, portanto, vai ser 34, que é o valor que ele deu, divididos por 1000 quilogramas. Agora, vamos calcular as densidades. Quando eu quero converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. E aí, esses valores, né, de densidade, 1 grama por centímetro cúbico, 20 do ouro e 10 da prata, vão ficar multiplicados por 1000. Dessa maneira, a gente tem que a densidade do ouro, por exemplo, vai ser 20 vezes 1000, que vai ser 20.000 quilogramas por metro cúbico. A densidade da prata vai ser 10 vezes 1000, então vai ser 10.000 quilogramas por metro cúbico. E a densidade da água vai ser justamente 1 vezes 1000, vai ser 1000 quilogramas por metro cúbico. Você pode passar para a notação científica também, mas eu não vou fazer isso nesse momento, senão eu acho que eu vou confundir muito vocês, beleza? A gente só converteu, e aí se a gente precisar transformar nas unidades do sistema internacional, a gente faz. Se não, a gente deixa assim mesmo, beleza? E aí vamos lá. Vamos calcular o peso do objeto, né? A gente tem uma coroa e essa coroa que está aqui, ela tem uma determinada massa, né? A massa dessa coroa a gente calculou e ela vale 36 sobre 1000 quilogramas. Como que eu faço para calcular o peso? Para calcular o peso dessa coroa, a gente pode pegar o valor da massa e multiplicar pela gravidade. O valor da massa vai ser 36 dividido por 1000 e o da gravidade vai ser 10. Então, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo e aí você vai ter 36 por 100 newtons. Ou, se você preferir, né? Vocês preferem trabalhar com número decimal, vocês gostam de sofrer, vai ser 0,36 newtons, beleza? Nessa questão também vou preferir sofrer e vou trabalhar com números decimais também, se assim for viável, beleza? Vamos calcular então o peso aparente desse objeto. Peso aparente tem alguma diferença para calcular? Não, você vai pegar a massa aparente e multiplicar pela gravidade.
numa boa. Então, o peso aparente vai ser a massa aparente vezes a gravidade, na boa. Então, a massa é 0,34, né? Então, na verdade, a massa não é 0,34, é 34 sobre 1000, perdão. 34 sobre 1000 vezes 10 da gravidade. Isso realmente, né? Eu posso cortar o zero de cima e o zero de baixo. A gente vai acabar encontrando 0,34 newtons. Então, o valor do peso aparente é justamente 0,34 newtons. E aí, a gente já vai entender para que serve esse peso aparente, beleza? Vamos lá. Eu não desenhei aqui uma balança hidrostática, até mesmo para ficar mais fácil o desenho, eu botei uma balança de feira, né? Aqui tem um medidor, né? Que é como se fosse um puxador, que tem um dinamômetro aqui, que ele vai indicando a força. Esse dinamômetro ele está indicando justamente um valor aparente de 0,34 quando eu mergulho essa coroa na água. Isso que significa dizer que existe alguma coisa que está deixando essa coroa mais leve. E que coisa é essa? É justamente a força de empuxo. Aqui vai existir uma força de empuxo que aponta para cima, além da tração. E isso tem que equilibrar o peso dessa coroa. Com isso em mente, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que o empuxo mais a tração associada ao fio da balança tem que ser igual ao peso. E aí a gente consegue calcular esse empuxo que age na coroa. Vamos lá. O empuxo mais a tração tem que ser igual ao peso. A tração vai indicar, né, aquele valor aparente ali que estava medindo, porque pensa no seguinte: se você tem esse esquema sem estar na água, e você tem aqui um medidor, e aqui a coroa bonitinha, o que vai acontecer? Só vai ter a tração para cima e o peso para baixo. O peso vai ser igual à tração numa situação sem água. Então, ele iria indicar o valor exato do peso da coroa. Como ele está indicando um valor menor, a gente vai ter uma influência do empuxo, que está deixando as coisas mais leves. É como se a água estivesse empurrando um pouquinho para cima. É como não? É isso que está acontecendo. Está empurrando um pouquinho para cima essa coroa. Então, afetando, né, a medida, né, da balança aí, do sistema que a gente utilizou para medir a massa. E aí, você tem aí o empuxo que você quer descobrir. E isso vai ser igual ao peso menos a tração. O peso é 0,36, a tração é 0,34, e aí você fazendo essa subtração, você vai encontrar 0,02. Com isso, dessa vez, eu vou usar a notação científica para ficar um pouquinho mais simples, tá? 0,02, se eu andar com duas casas para a direita, a gente vai ter o 2. Só que como eu dei duas casas para esse número ficar maior, eu tenho que tirar depois. Então, é 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Beleza? E agora a gente consegue calcular o volume da coroa. Lembrando que o empuxo ele vai ser a densidade do fluido, né, que nesse caso vai ser a água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado. O volume deslocado é o volume de água o volume do corpo que está dentro da água, o volume submerso. Com isso em mente, substituindo os valores, a gente tem que o empuxo nessa situação é 2 vezes 10 a menos 2. A densidade da água é 1000. Só que esse 1000 eu posso escrever como 10 ao cubo para facilitar. Beleza? Agora sim a gente está passando para a notação científica para facilitar um pouco nossa vida nos cálculos. Beleza? 10 ao cubo, a gravidade é 10 e o volume deslocado a gente vai descobrir. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui, como você não está vendo nada, é 1. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Então, a gente tem exatamente 2 vezes 10 a menos 2 igual a 10 à quarta vezes o volume deslocado. Esse 10 à quarta está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí, com isso, a gente vai ter 10 a menos 2 sobre 10 à quarta. E isso vai ser igual ao volume deslocado. Dividindo as potências de base 10, a gente tem que repetir a potência e diminuir os expoentes. Menos 2 com menos 4. Dessa maneira, a gente encontra que o volume deslocado é justamente 2 vezes 10 a menos 6.
Como esse é o volume submerso, a gente encontra que esse volume deslocado vai equivaler ao volume da coroa. Tranquilão? Lembrando que essa coroa ela é feita de quê? De prata e ouro. Então, sabendo que essa coroa ela é feita de prata e ouro, a gente vai ter que o volume que tem lá dentro de ouro mais o volume que tem lá dentro de prata tem que dar o volume total, que foi o volume da coroa. O volume de ouro, a gente não sabe, eu vou colocar como VO. Mas o volume de prata também não sei. Mas o volume da coroa é 2 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E aí a gente chegou na nossa primeira relação aqui, matemática. Com esse valor dos volumes, a gente consegue montar um sistema. Como assim, Luiz? A gente consegue montar um sistema. Observa que ele deu a massa da coroa, que era de 36 gramas, que a gente até converteu. A gente sabe que se a gente pegar a massa que a gente tem de ouro, mais a massa que a gente tem de prata, tem que dar a massa total. E a gente sabe que se a gente pegar o volume de ouro mais o volume de prata, isso aqui tem que dar o volume total. Beleza? Como eu quero calcular massas, eu vou lembrar do seguinte: densidade é massa sobre volume. Então, eu vou isolar o volume. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o volume que está dividindo, passar para o lado esquerdo multiplicando, e vou pegar a densidade que está multiplicando, passar para o lado direito, dividindo. Organizando isso, a gente chega numa relação matemática, que é qual? A gente chega que o volume vai ser massa sobre densidade. E aí, a gente chegou aí na nossa relação para calcular o volume, e eu vou substituir aqui. Essa segunda equação, né, do nosso sistema, ela pode ser reescrita da seguinte maneira: a massa de ouro mais a massa de prata é igual à massa total. A gente já vai substituir os valores, beleza? E aí a gente vai ter aqui que o volume de ouro vai ser a massa de ouro sobre a densidade de ouro, mais a massa de prata sobre a densidade de prata. E isso tem que ser igual, gente, ao volume total, que a gente não mexeu. A gente sabe qual é o volume total. Com isso em mente, a gente vai agora substituir os valores para poder começar a resolver as coisas. Vamos lá. A massa de ouro a gente não tem, então a gente tem aqui a massa de ouro. A massa de prata a gente não tem também, mas a gente sabe que a massa total é 36 sobre 1000. Beleza. A massa de ouro a gente continua não tendo, mas a densidade do ouro a gente tem, que é 20.000. Mais a massa de prata, que a gente não tem, sobre a densidade de prata, que é 10.000. E isso tem que ser igual ao valor aqui que a gente achou do volume total, que é 2 vezes 10 a menos 6. A gente tem agora um sisteminha aí muito legal para resolver, né? Um sistema muito abençoado. O que eu vou fazer para tentar simplificar a história aí dessa continha? A gente vai fazer o seguinte. Eu tô vendo que essa segunda equação, a gente vai dar uma mexidinha para resolver ela. E aí depois a gente mexe na equação mais simples. Esses carinhas aqui, para eu juntar essas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. E aí eu vou multiplicar aqui por 2 embaixo e aqui por 2 em cima. Por quê? Porque aqui vai ficar 20.000, aí o denominador vai ficar igual. Com isso a gente vai ter a massa de ouro divididos por 20.000. E aí, por ter 4 zeros, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 10 a quarta, mais 2 vezes aí a massa de prata sobre 10.000 vezes 2, 20.000. Então, vai ficar 2 vezes 10 a quarta. E isso tem que ser igual a 2 vezes 10 a menos 6. O que a gente pode fazer agora é juntar esses denominadores, né? Juntar essas frações com o mesmo denominador, na verdade. E aí a gente vai ter a massa de ouro mais 2 vezes a massa de prata, todas sobre o mesmo denominador, que é 2 vezes 10 a quarta, e isso tem que ser igual a 2 vezes 10 a menos 6. E aí eu vou pegar esse valor que está
dividindo, passar para o outro lado, multiplicando. E aí a gente tem massa de ouro mais 2 vezes a massa de prata. E isso vai ser 2 vezes 10 a quarta, vezes 2 vezes 10 a menos 6. E aí agora é só fazer essa multiplicaçãozinha, né? Só não, tem mais coisa pela frente. Calma aí, não desiste de mim não, que a gente vai terminar essa questão ainda hoje. A gente vai ter aí mais 2 massa de prata, igual a 4 vezes multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. 4 com menos 6, a gente vai encontrar aí menos 2. Legal. E aí você até, se você quiser já, você pode passar esse cara para o outro lado, né? Você pode isolar a massa de ouro. E aí você encontra que a massa de ouro, ela vai ser justamente 4 vezes 10 a menos 2, que era o valor que a gente tinha, menos 2 vezes a massa de prata. Olha que conta abençoada, hein? Vamos lá, vamos continuando. A gente encontrou aqui o valor para calcular a massa de ouro. E a gente vai pegar esse valor belíssimo aqui e jogar na nossa outra equação do sistema. Poxa, Luiz, que trabalho, cara. Essa questão não é tranquila, não. E aí, vamos lá. Agora, o que eu tenho? Eu vou pegar esse valor da massa de ouro e jogar aqui. Vai ficar estranho? Não vai, mas a vida é assim, gente. 4 vezes 10 a menos 2, menos 2, massa de prata. E isso tem que ser mais a massa de prata que a gente tem, igual a 36 sobre 1000. E vamos lá, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 2, menos 1 MP. E isso tem que ser igual a 36 sobre 1000. O que eu fiz aqui? Eu só diminuí 2 MP de 1 MP, beleza? E aí, eu vou reescrever esse 1000, eu posso entender ele como um 100 vezes 10, né? Eu vou fazer isso para que eu tenha aqui embaixo somente um 10 ao quadrado, e vocês já vão entender o porquê. Dividir 36 por 10 vai dar 3,6. Então, a nossa conta vai ficar assim, ó. Eu vou repetir essa partezinha aqui, que eu não mexi nela. E a gente vai ter o tal do 3,6 sobre 100. Esse 100 eu não mexi, ele é o 10 ao quadrado. Quando eu jogo ele para cima, a gente vai ter uma troca no sinal do expoente. E com isso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 4 vezes 10 a menos 2. E isso tem que ser menos 1 MP. Igual a 3,6 vezes 10 a menos 2. E aí, ó, eu pego esse 4 vezes 10 a menos 2 que está somando, passo para o outro lado diminuindo. A gente vai encontrar, então, menos 1 MP tem que ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 2, menos 4 vezes 10 a menos 2. Subtração de números com a mesma potência de base 10, você repete a potência de base 10 e faz a subtração normal, tá bom? E então, eu estou te dizendo que nesse cálculo aqui você vai encontrar menos 0,4 vezes 10 a menos 2, beleza? E aqui tem um sinal negativo também. E aí você pode cortar isso aqui. E aí você vai encontrar justamente o valor da massa de prata. E essa massa de prata é justamente 0,4 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Agora que tu encontrou a massa de prata, você consegue encontrar a massa de ouro, né? Pegando aquela equação que tu já tinha descoberto. E aí a gente vai ter ó, a massa de ouro aqui, bonitinha. E aí fazendo a substituição a gente tem a massa de ouro vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2, menos 2 vezes 0,4 vezes 10 a menos 2. E aí a gente vai ter aí, ó, a massa de ouro vai ser igual 4 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 0,4 vai ser 0,8 vezes 10 a menos 2. Subtração de potência de mesma base, a gente vai encontrar aí, ó, 3,2 vezes 10 a menos 2.
gramas de ouro. Legal, Luiz. E aí, fazemos o que agora? O que a gente vai fazer? A gente quer saber a razão entre as massas. E ele quer saber justamente a razão entre a massa de prata e a massa de ouro. A massa de prata a gente achou, né? Qual foi o valor? Foi esse valor aqui, ó. Vamos deixar destacado porque é o que a gente quer encontrar. Então, a gente vai pegar esse valor de massa de prata, que é 0,4 vezes 10 a menos 2, e a massa de ouro. A massa de ouro vai ser 3,2 vezes 10 a menos 2. Fazendo uma razão entre isso, né? Massa de prata sobre massa de ouro, a gente vai ter 0,4 vezes 10 a menos 2 sobre 3,2 vezes 10 a menos 2. Você pode cortar o 10 a menos 2 com 10 a menos 2, e aí a gente vai ter 0,4 sobre 3,2. Tira essa vírgula. Como que a gente faz isso? Multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo. E a gente vai ter 4 sobre 32. E divide isso aqui por 4 em cima e divide isso aqui por 4 embaixo. Você vai encontrar 1 sobre 8, que é a razão que a gente procura. E, portanto, o nosso gabarito vai ser justamente a letra A. E, gente, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço para que você dê um gostei. Se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda bastante. E a gente vai ficando com essa questão nada curta. E eu desejo a todos uma ótima semana. Bons estudos. Tchau, tchau.